Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de outubro de 2017, nós estamos iniciando o nosso estudo da obra Boa Nova, de número 28. A semana passada, nós iniciamos o capítulo 11, o Sermão do Monte. E adentramos nessa vida de Levi, um pouco a história de Levi. Então conversamos que sabemos que Levi é Mateus, trata-se da mesma pessoa. Ele, a função dele, ele era como ele coloca aqui, um coletor da cidade, né? Era um dos coletores, ele era um funcionário, ele era judeu, mas ele era um funcionário prestando serviço a Roma, então ele era um coletor de impostos. Todos aqueles que realizavam esse trabalho eram chamados pelos os nossos irmãos judeus como se fosse um homem de má vida. Por quê? Porque ele estava trabalhando para os romanos. Então você imagina, ele pegava o dinheiro do irmão dele, do judeu, do irmão dele, e pegava esse dinheiro, que era justamente os impostos, ele recolhia e mandava para Roma. Então o fato dele fazer esse trabalho, ele era tido como uma pessoa de má vida. Então, os nossos irmãos judeus odiavam, né? Não gostavam, devido justamente a esse trabalho. É como se ele tivesse traído o seu povo, entendeu? Fazendo esse trabalho. Então, quando diz assim, Jesus estava almoçando com pessoas de má vida, quase sempre eram esses cobradores de impostos, entendeu? Então, o que aconteceu? O nosso querido irmão Levi, como era um dos seguidores do nosso Senhor Jesus, era um dos seus discípulos, todos os discípulos de Jesus acabavam sendo procurados pela multidão. Eram procurados pela multidão. Então nós vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que nos conduza em nossa fala, que nos inspire, para que possamos mais uma vez mergulhar na lição do nosso Senhor. Então, o que aconteceu? Então, várias pessoas buscavam os discípulos do nosso Senhor Jesus, porque afinal de contas eram os trabalhadores dele. Então, como nem sempre dava para chegar próximo de Jesus, porque era uma multidão, alguns procuravam os seus discípulos. E teve uma pequena multidão que foi até a casa de Levi. Mateus, e vale ressaltar que Levi era parente de Jesus, que conviveu com Jesus desde a sua infância. Então, desse grupo, 3 tomaram a frente. Quem foi? Lisandro era o quê? Aleijado. Isso dentro da cultura hebraica, ele era literalmente excluído da sociedade como um todo, principalmente o lado religioso. Ele, na condição de um aleijado, ele não podia nem entrar no templo. Isso é cultura, era cultural. Então você vê ele aleijado. Então vê que era uma pessoa extremamente excluída. E que eles vieram com toda essa alegria conversar com Levi, porque eles ouviram a pregação de Jesus. E Jesus não excluía, Jesus incluía. O trabalho do nosso Senhor Jesus nunca foi de excluir. Ele condenava o pecado, mas não o pecador. Ele sabia orientar em relação à conduta moral, mas ele incluía todos. A gente vai contra uma atitude, um comportamento, e jamais contra uma pessoa. Áquila foi abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações. Sabe Deus o que ele fez? Sérias acusações. E o Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as aflições a qual ele estava vivendo? Ou seja, estava cheio de problemas. Por quê? Porque os 3 procuraram Levi para se informarem melhor sobre a Boa Nova, porque eles queriam entender para poder trabalhar. Eles não foram pedir nada, eles queriam trabalhar. E Levi deixou bem claro que nenhum dos 3 tinham condições de ser um trabalhador da Boa Nova. Por isso é que ele diz: os interpelados entreolharam-se cabisbaixo, humilhados. Pronto, como ele era um homem intelectualizado e rico, os 3 acreditaram nele. Na realidade, mostra como eles eram tratados pelo pessoal de lá, o povo. Pela sociedade como um todo. Levi coloca o que era comentado pelo pessoal. E ele acha que ele está certo. Né? Assim, olha,
O que tu pensa que tu vai fazer no reino de Deus, né? Ele diz assim: a palavra rude de Levi os despertara, tomara-os uma dor sem limite, sentiram dor moral, humilhação. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústia do coração. Todos. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Alegres guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Então, todo o trabalho que o nosso Senhor Jesus fez de consolo, Levi veio e jogou um balde de água fria. Se nós pegarmos Mateus capítulo 5, versículo 1, nós temos lá o sermão sobre o monte. Bem-aventurado quer dizer feliz tu é. É uma expressão idiomática. Então era uma expressão idiomática deles, uma expressão do idioma. É bem-aventurado tu és, feliz tu és. Quando tu fazes isso, bem-aventurado tu és. Então Jesus, dentro dessa forma de falar da época, ele utilizou também essas bem-aventuranças quando ele diz assim, olha o que Mateus anotou. Vendo ele as multidões, e essa fala aqui foi depois de tudo isso aqui. Nós vamos só... Subiu a montanha, ao sentar-se Jesus, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar, e os ensinava dizendo, felizes os pobres no espírito, né? Pobre no espírito. Esse pobre aí é de humildade. Porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para aí. Então, tudo isso aqui que nós estamos estudando no Boa Nova antecede esse discurso aqui na montanha. O grupo de pobres infortunados retirou-se em desalento, no entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de quem necessitava. Então, eles desistiram de Levi, mas, graças a Deus, não desistiram de Jesus. Iam voltar para ouvir a pregação. Vamos lá ver agora a continuidade. Decorrido alguns instantes, Jesus, em companhia de André, que é irmão de Pedro, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, Levi, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, porque André era pescador, Pedro era pescador. Então ele olhou para os outros discípulos e disse, falei besteira, vou tentar consertar. Porque ele começou dizendo, esses aleijados e mendigos, os pobres. É justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. Olha, ele tentou emendar, tá vendo?
São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Olha, ele diz lá em cima que Jesus estava em companhia de André, ele deu entrada na casa de Levi, onde puseram os três em animada palestra. Então, a nível realmente comportamental, psicológico, você tem que deixar o outro à vontade para o outro se mostrar para você. Se nós somos muito sisudos, muito endurecidos, o outro vai estar sempre armado perto de ti. E aí você nunca vai saber quem é o outro. Então, obviamente que Jesus conhecia. Mas, ao mesmo tempo, a presença do nosso Senhor Jesus não intimidava a ninguém. Às vezes, nós somos tão duros que a nossa presença intimida. As pessoas não ficam à vontade. E Jesus, apesar de ser o Cristo, a presença dele não intimidava os seus discípulos ao ponto de contar e conversar. Até uma piadinha poderia sair. Porque ele deixava à vontade. A presença dele não intimida. A presença do Cristo em nossa vida é para nos deixar sem máscara. Sem máscara. À vontade. E ele está contando ali, que afinal de contas era cultural na época, excluir os aleijados, excluir os pobres. Então, ele estava contando sem absolutamente nada. E aí ele tentou fazer um conserto, porque ele diz, olha, eles não têm dinheiro, os pescadores, mas são fortes, eles podem trabalhar. Tá? Aí ele diz, não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo. Cuidado. Diz, ô, meu filho, o que tu tá falando? E falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. Meu filho, Levi, esse toque no ombro, a fraternidade. Por quê? Porque ele sabia que o Levi não fez aquilo por perversidade ou por maldade. Foi ignorância. A visão dele. Por isso que diz Pedro, o homem não é mau, o homem é frágil. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Vamos comentar. Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Na casa do nosso Senhor, no centro a qual nós estamos inseridos, não deve haver diferença. Não deve haver, você não pode desqualificar ninguém. Se a pessoa vem se predispondo ao trabalho, vamos acolher e colocar a criatura no local ao qual ela possa contribuir. Mas jamais dizer, aqui você não tem condições de trabalhar em lugar algum. Esse é o primeiro ponto. Devemos o quê? Aceitar a preciosa colaboração. Preciosa. Se o evangelho é a boa nova, que a palavra evangelho quer dizer boa nova, quer dizer boa notícia, tá bom? Se o evangelho,
que é uma palavra grega, acho que é grega, se não falha a memória. Quer dizer, a boa notícia, como não há de ser a mensagem divina para eles? Se é a boa notícia, quer dizer que é só para os ricos, para os pobres, para as pessoas que estão com deficiência física, não é boa notícia para eles? Então não é boa notícia. Então não é boa notícia. Se o evangelho é a boa nova, é o que Jesus está levando ele. Como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? É a mesma coisa você pegar a doutrina espírita e consolar meia dúzia, a outra meia dúzia. Não, isso é expiação, vocês têm que sofrer, calar a boca e é assim mesmo. Se é a boa nova, se é a boa notícia, se é o consolador prometido, ele tem que consolar a todos e não a meia dúzia. A todos. Os tristes e deserdados da imensa família humana, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Os vencedores da terra. Por isso, não devemos jogar pérolas a poucos. Porque nesse momento aqui, o que o Levi estava colocando? Só os ricos. Só quem tem dinheiro, quem tinha poder. O pobre não tem direito. O doente também não. E aí Jesus diz, os vencedores da terra, esse aqui, ele está falando. Os vencedores da terra não necessitam de boa notícia. A boa notícia para eles é isso aqui, é o dinheiro, é o poder. Eles não estão em busca. Você diz, o evangelho, gente, ele não deve ser uma imposição. O evangelho, ele só é compreendido quando o outro tem sede. Você vê Jesus correndo, alguém quer ouvir o evangelho, alguém quer ouvir... É assim que ele fazia? As pessoas o buscavam. E ele ainda perguntava, o que queres que eu te faça? Então, às vezes, nós temos um parceiro em casa, algum familiar, cabeça dura, e queremos impor o evangelho, é jogar pérolas a poucos. A função da mãe, do pai na infância, é realmente conduzir esse filho na moral cristã. Inteirou 18 anos, 19 anos, já era. Não é mais contigo. Ele já começa a decidir e tomar as decisões. Tu não tem mais como amarrar o menino e trazer. Amarrar a menina e trazer. O adulto que convive contigo, se ele te busca e diz, eu estou com sede, tu oferta água pura. Mas querer impor que o outro beba da água é impossível. É necessário que o outro busque. Então, se essa criatura já se acha um vencedor da terra, é porque é isso que o compraz. E eu tenho que respeitar a tolice do outro. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Normalmente nós procuramos quando estamos com dor. Por isso que é lindo que Jesus faz isso aqui. Nas derrotas da sorte, a coisa não aconteceu do jeito que você queria, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Porque normalmente quando nós estamos no prazer e na alegria, é onde nós mais caímos. É onde fazemos mais besteira. Nem lembramos de Deus. Adoeceu um ente querido, um filho, um esposo, ou você mesmo, apareceu uma dor, uma perda muito grande, pronto. De repente você aprende a buscar Deus. Nós somos assim. Essa multidão que buscava o Cristo, a maioria buscava para ser curado. As curas de ordem física. Buscando os oprimidos,
os aflitos e os caluniados. Olha aqui, quando ele colocou esses 3 pontos, ele está falando de cada um deles. Olha, o oprimido era quem? O aleijado. Quem era o aleijado? Lisandro. O aflito era quem? O aflito é o que estava passando por várias dificuldades. O Pafos. Qual foi o problema de Pafos? A aflição. Quem era o que foi o caluniado? O Áquila. Aqui ele fala dos 3. E Levi só ouvindo. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, porque estão com dor. A sede é muito grande. Nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Porque apesar da dor, a gente vê a pessoa sofrendo, é uma dificuldade, mas a pessoa com a esperança, e aquilo você passa a enxergar, inclusive, Deus naquela criatura. Tamanha a esperança dela de uma nova renovação. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi queria quem? Os poderosos. E aí Jesus está dizendo, tu acha que o poderoso vai querer defender a boa nova? Não, ele vai querer defender o que é dele. Isso mudou hoje? Não mudou. Eu chego com um grande empresário, vem cá, meu amigo, vem cá, vamos estudar evangelho, vamos divulgar evangelho. O quê? Perder tempo aqui? Quanto tempo? 2 horas? Não, 2 horas eu estou trabalhando. Não tenho tempo para isso. Mudou? Vai querer saber do que isso altera. O que isso vai alterar na minha vida? Isso é coisa para marica. O que vai alterar no cash da empresa? Até hoje é assim, não mudou. Às vezes nós temos hoje uma crítica, não, uma observação. Nós temos determinadas religiões, vamos chamar assim, determinada religião, que utiliza Deus como uma barganha de poder, de glória, de vitória. Aí você diz, dá licença, Jesus, que é filho, é o modelo mais perfeito, o governador da terra, ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Deus não o amou? Porque não deu prosperidade para ele? Então você ainda assim procurar uma religião para ter prosperidade mostra muito bem a cabecinha que nós temos. Levi sentia-se comovido. Porque Jesus falou tudo isso olhando assim para ele, ó, olho no olho. Aquele olhão. Sentia-se comovido. E aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Ele está dizendo que Jesus está lento. Gente, olha só. Eu quero apressar. Senhor, a minha intenção, olha, as minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar. Ou seja, esse outro talento. A supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Ou seja, queria o quê? Ele queria realmente implantar o Evangelho num grupo do povo da posse, do poder, do pessoal que governa o mundo. Quem governa o mundo, né? Vamos lá. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente. Imagina ele dizer assim, Senhor, estou querendo apressar entre os que governam o mundo. Jesus dá aquela olhada, com muito amor.
Quem governa o mundo é Deus. Daí diz assim, vê se tu aprende. Não pensa. Gente, volta aqui. E os políticos? Quem governa o Brasil é Deus. Quem governa o mundo é Deus. Às vezes nós já achamos que está perdido, não está não. Esses políticos que fazem parte do nosso país é exatamente o grupo que nós merecemos como administradores. E isso está na programação divina. Brasil, coração do mundo. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Se nós não necessitássemos para a nossa evolução, nós estaríamos reencarnando lá na Suíça. Estamos no Brasil. E lembra sempre de uma coisa, a dor que eu passo, quase sempre eu já fiz o outro passar, na mesma intensidade. Se nós formos para lá, para o poder, não tenhamos dúvida, eu vou pôr a mãe, o pai, o filho, o irmão, o sobrinho, o periquito, o papagaio, o cachorro. Eu vou facilitar para os meus. Eu não vou pensar na humanidade. Eu vou pensar primeiro nos meus. Pode até atender a humanidade, mas tem que ser pelos meus. E às vezes lá fora tem um muito mais competente para fazer. Então isso ainda é o nosso nível evolutivo. Então, gente, parece que está fora do lugar. Não está não. Esse navio não está à deriva. Não está. Quem governa o mundo é Deus. Furamos fila. Usamos carteirinha de estudante sem ser estudante. Carteirinha de idoso sem ser idoso, é. Carteirinha de idoso sem ser idoso. Isso aí é nova para mim. Temos gato em casa, desviamos energia, água, luz. Aí você vai. Então, não vou mais nem longe. Net. Tem net também? Esse momento é só para nós entendermos que eu não posso jogar pedra no telhado do meu vizinho, porque o meu é de... E uma das características de um espírito verdadeiramente superior é não criticar a atitude alheia. Quando eu critico, mostra que sou igual ou pior. Estamos no momento de ebulição. Em tudo. Na política, na sociedade como um todo, na parte moral. Nós estamos em um período em ebulição. Hoje as trevas estão atacando muito a educação, a escola, perdendo valores. Primeiro tiraram religião da escola. Tiraram estudo de moral e cívica. Não sei se vocês lembram. Entendeu? Se falava de conduta moral, hoje não tem. Hoje a educação é de conteúdo. E agora estou discutindo gênero. É verdade. Então, gente, abra teus olhos. Se antes tu podia mandar teu filho para a escola e acreditar que estava sendo orientado a nível moral, hoje não está. Faz o teu trabalho dentro de casa muito firme. Muito firme. Porque nós estamos em momentos muito difíceis. Aonde tudo pode. Recentemente, fazendo diálogo com um jovem, ele disse, tia, hoje, o jovem tinha 13 anos, numa escola de alto nível daqui de Manaus. Hoje, tia, nós temos que ser, os jovens, e ele é excluído. O jovem diz que hoje tem que ser bissexual. 13 anos. Eu disse, filho, uma pergunta. Esse grupo na tua idade, esse grupo na minha idade. 12, 13, 14. Então, nós estamos vivendo momentos, muitos espíritos reencarnaram, muitos espíritos perversos, muitos espíritos voltados à desarmonia do lar, muitos espíritos voltados à revolta ao evangelho, à pregação desse evangelho, à boa nova, e eles estão fazendo todo esse movimento. De tudo pode. Vi hoje um vídeo com a imagem de Nossa Senhora. Nós não estamos idolatrando, mas a falta de respeito com a religião. Então o povo perdeu. Então tenhamos hoje mais cuidado ainda para educar.
A turminha que está chegando hoje, a criança que está chegando hoje, dá para trabalhar legal. O jovem extremamente rebelde a falar sobre Deus. Hoje a turma de 13, 14, 15, até 20, 25 anos, não quer ouvir falar em religião. Pode ver que isso é quase uma massa. Você encontra muitos nessa situação. Muitos nessa situação. Mas quem governa é Deus. Esses espíritos que levantam a pontinha do nariz e que não quer falar no nome de Deus, a queda é maior. Porque por mais que ele ache que a vida é dele, não é. Todos terão que desencarnar. E todos irão perceber o mal que fizeram. Então tenhamos muito cuidado. Quem tem criança, bebê em casa, muito cuidado na educação. Quem tem jovens, se eles estiverem no caminho do bem, agradeça a Deus. Se estiverem no caminho do mal, lamente, porque terão que prestar conta disso. Então, quem governa o mundo é Deus. As leis, todos nós estamos submetidos às leis que regem esse universo. Plantou, vai colher. Afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo, desarmado das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Vamos comentar? Porque ele não podia, em hipótese alguma, e é uma das características de espírito superior, perder a oportunidade de evangelizar. Jesus não, exatamente, ele não está querendo impor ideia, ele quer levar o outro a refletir. Vamos lá então refletir, porque afinal de contas também somos Levi, né? Então tá, quem administra, quem governa é Deus, pautado nas leis. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores, ou seja, enrolando, envolvendo, unindo suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum. Imagina, generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, porque para ter um troféu ele foi para uma batalha. E para ele ser o ganhador, ele teve que ir muitos. Com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejoso de aceitar o evangelho do reino de Deus
e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Jesus diz, para pensar, os generais romanos, depois de uma batalha, matou 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, ele está aqui se oferecendo para ser um trabalhador da Boa Nova. Pensa, Levi. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas. O escriba é como se fosse um secretário, tá? Carros de triunfos, espadas e prisioneiros, etc. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Ou seja, eles iam chegar, iam montar e iam começar a dar psica no trabalho de Jesus. Porque normalmente é assim. Chega uma pessoa simples dentro do centro, ela aceita. Chega uma pessoa de título e poder, uma semana, 2 semanas, 3 meses, 4 meses já começa a dar pitaco em tudo, já quer mudar, já acha que fulano está errado, que Beltrano. E como tem, quase sempre as pessoas se dobram. Não é verdade? Não mudou. Olha o que Jesus está falando aqui. Isso aqui tem que ser estudado por trabalhadores espíritas. Isso aqui é um movimento dentro de uma instituição. Certamente trariam consigo legiões de guardas, soldados, funcionários, escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. E às vezes essas pessoas têm conduta equivocada e todo mundo se finge de mudo, porque ele tem dinheiro, está ajudando a casa, e aí vai ficando. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmado das vaidades das vitórias. Isso aqui ele cutucou o próprio Levi. Porque Levi disse para ele que ele estava o quê? Lento. Que ele queria o quê? Agilizar, acelerar. Mas é que ele ia acelerar entre quem? Entre quem? A suprema. Exatamente. De apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Ele queria pegar a classe A. A nata. Jesus está dizendo aqui, eles só iriam atrapalhar. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra. Gente, quem teve a alegria de ir até Uberaba, Chico foi o maior médium do Brasil e quiçá do mundo. Nós nunca tivemos um médium nessa capacidade. Lembra que ele era médium de Jesus. Jesus é médium de Deus. Então não tem comparação, tá? Mas ele foi um grande médium. Se você for no Centro Espírita Casa da Prece, foi doado aquele terreno, e ali ele construiu a Casa da Prece. Olha o nome, Casa da Prece. É essa sala aqui. Talvez um pouquinho mais larga. Mesa do Chico e banco. É banco, que é banco de madeira, sabe? Ali todo mundo se sente, se espreme e fica ali, todo mundo ouvindo. Nem ar-condicionado. Nem ar-condicionado. A multidão de pessoas que buscavam, e quantos de poder se aproximavam dele. Vamos aumentar um pouco isso aqui? Ele? Não. Aqui não. Por quê? Para que todos, inclusive os simples, pudessem chegar e se sentir em casa. Aí volta aqui quando ele diz: por não estarem no íntimo desarmado das vaidades da vitória, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias de ordem o quê? Inferiores. Então aqui, como não conseguiram construir o templo em si, dentro de si, eles vão construir aonde? Fora, como um ato de vitória. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos.
recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. Tem esse tipo de discussões hoje? Tem divisões em casas espíritas? Em religião? E aqui, quando nós nos vemos numa situação dentro do centro espírita discutindo ponto de vista, nesse momento aqui, eu sou o vencedor do mundo. Eu não estou preocupado com o trabalho do nosso Senhor Jesus. Eu estou preocupada com o meu ponto de vista. Eu me lembro uma vez numa situação que nós vivemos num grupo de encontro de jovens, e teve uma jovem que nós percebemos, ela estava muito inquieta, muito chorosa, e eu me aproximei dela e disse: o que está acontecendo? Ela disse: tia, esse não é meu nome, eu vim no lugar de outra pessoa, e toda vez que a senhora me chama por um nome que não é o meu, me dói aqui dentro. Eu disse: por que você veio? Porque ela desistiu, tentaram mudar e a coordenação não concordou. E aí, a evangelizadora lá, a presidente da casa, que o erro começou lá, pediu que eu viesse e passasse pelo nome da menina. Como é que o presidente, uma evangelizadora de uma casa espírita, pode fazer isso com um jovem? Toda hora chamando Antônio, o nome da menina é Fernanda, dando um exemplo. Você vê o nosso nível de loucura. Eu catei a menina, eu disse: eu vou tentar resolver isso. Eu tinha que mudar o nome. Levei na coordenação, sabe o que fizeram? Pegaram a menina em pleno carnaval e devolveram para a casa dos pais. Então eu fico parando e me pergunto: meu pai, quem que está em primeiro lugar? Não é o amor? Se tem uma pessoa que nós tínhamos que chamar, e realmente chamar, para fazer um diálogo, era a presidente da casa. Levar isso, vamos conversar, mas jamais o jovem. E nesse momento, na dúvida, o que nós devemos fazer? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, eu falei isso para o coordenador. Se Jesus estivesse aqui no teu lugar, o que Jesus faria? Ele me disse: não sei, mas eu sei o que eu vou fazer. E fez errado. Então isso é o quê? Uma atitude o quê? Particular. Quando nós estamos à frente do trabalho do nosso Senhor Jesus, não tem que ir... Exatamente. Jamais pode ser a minha opinião particular. Eu tenho que pegar o evangelho e digo: vamos ver o que Jesus nos fala nessa situação. Gente, o nosso irmão Asclépio, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele se materializa na colônia espiritual. E nessa colônia espiritual, ele iria atender futuros trabalhadores que estavam vindo à Terra, na condição de espíritos. Todos fizeram perguntas, e para surpresa de todos, ele não trouxe nenhuma resposta de ordem pessoal. Todas as respostas eram citação de cartas de Paulo ou do Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Então, mostrando assim, trocando em miúdos, vão estudar. Porque tudo o que o nosso Senhor Jesus tinha que ensinar está escrito. O que nos falta é estudar e colocar em prática. Se eu estou aqui, eu estou como funcionário do Cristo, estou em nome dele. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar aqui? E é essa atitude que eu tenho que tomar. Se eu estou na recepção, o que Jesus faria nesse momento aqui para acolher essa criatura? Então é esse que deve ser sempre o nosso ponto de partida. E não, eu vou fazer isso. Senão você passa a ser um vencedor do mundo, né? Vencedor da terra. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista.
desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. Nós vivemos isso daqui, Idade Média, as cruzadas, e era em nome de Deus. Eu acho que até hoje. Em grau maior, menor. E aqui ele já deixa bem claro que isso não é a boa nova. Porque quando ele diz assim, lá no início, quando ele fala, o amor não age com inquietação. Eu vim implantar o evangelho, Levi, e vou implantar o evangelho, mas não é com o coração perturbado, não. Porque o amor, olha só, o amor não age com inquietação. Eu não estou preocupado com o número. O amor não se inquieta com isso. E muito menos com o tempo. O que é o tempo? O que é o tempo senão criação humana? A Gênesis já começa assim. Kardec. Para Deus, passado e futuro são presente. Quando eu falo em passado e futuro, o que é o passado e futuro senão o presente de um espírito? Tudo é presente. Não existe ontem. Isso é uma contagem. Para Deus, então, temos que prestar conta. Por isso é que não existe vidas, existe uma vida. E várias existências dentro da vida desse espírito. E seria justo, Levi, aí de novo aquele olhar de Jesus, né? E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Como que eu posso trabalhar cumprindo a vontade do Pai, aniquilando meu irmão? E justo o irmão necessitado. E justo o irmão necessitado? Gente, Levi deve estar pálido. Então vamos parar aqui, né? Foi bom o estudo? Deu para aprender alguma coisa? O lombo está doído? Chicotado. Então vamos orar, cantar a música do Francisco de Assis e logo depois eu vou pedir para o Augusto fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
E é pela tua lei de amor, Mestre amigo Jesus, que aqui nos reunimos, buscando a cada quarta-feira, sobre o Boa Nova, internalizar essa tua lei de amor, para que possamos, Mestre amigo Jesus, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, por esses ensinamentos maravilhosos, e que possamos sempre ter essa vontade firme de aqui estarmos reunidos em Teu nome, buscando estes Teus ensinamentos, para que eles possam fazer parte de cada um de nós. Que a Tua paz, que a Tua luz nos envolva e que possamos retornar aos nossos lares com esse amor que aqui aprendemos e que possamos também compartilhar esse amor, começando nesse cadinho que é a nossa família. Que assim seja.